O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: é assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, que é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimo Padre Itamar, reitor deste santuário que hoje completa 43 anos de ministério ordenado. Padre Hernani, vigário deste santuário, caríssimo povo de Deus, diácono Lucindo, nós estamos reunidos para celebrar a palavra e a Eucaristia. E hoje a palavra nos dá dois textos preciosos. O primeiro texto é tirado do profeta Jeremias e conta a experiência do profeta a quem a palavra de Deus se dirige. Levanta-te, vai à casa do oleiro. É ali na olaria que Jeremias faz uma experiência de Deus e ajuda o povo a compreender como Deus é. Deus é como um oleiro que nos forma do barro. Essa imagem remete ao Deus Criador. Deus nos criou do pó. Mas não só ao Deus Criador, mas ao Deus que tem mãos de artista. Porque como um artista modela a argila, faz dela um vaso belo. Também remete à paciência de Deus, porque este barro, essa argila nas mãos do oleiro avariava, diz a leitura. É preciso se atentar ao tempo verbal. O tempo verbal não é avariou, é avariava. Isso significa que tem uma repetição, uma constância na avaria. A avaria se repete. O oleiro procura formar o vaso da argila, mas o vaso avaria. E, no entanto, ele é paciente para recomeçar o trabalho. A imagem, portanto, é uma imagem de um Deus terno. Não desiste do barro, mas insiste no trabalho do artista. Leva a cabo aquilo que começou. É por isso que nós podemos rezar como os místicos da igreja que dizem: Senhor, não deixai inacabada a obra de vossas mãos. O Senhor não permite que as obras de suas mãos fiquem inacabadas. Mas essa imagem
que o profeta utiliza quer falar da fidelidade de Deus, enquanto o povo, por outro lado, não é fiel. Enquanto o povo, muitas vezes, insiste na avaria, insiste no pecado, insiste em confiar em outros senhores, nos reis, nos projetos de violência. É aí que Jeremias reflete: é preciso confiar apenas nas mãos do oleiro. E é o próprio Deus quem dirige essas palavras ao profeta: acaso eu não poderei fazer assim convosco, ó Israel? Não poderei formá-lo assim, com estas mãos de artista, recomeçando, refazendo o trabalho desde o início? De certo, toda esta leitura que trabalha com essa imagem também fala de algo típico nosso. Nós também somos esse barro e há em nós uma maleabilidade, uma flexibilidade, há em nós movimento, impermanência. Quer dizer que antes que o trabalho esteja terminado, a gente não pode dizer uma palavra final a respeito da nossa vida. Também ninguém poderá dizer uma palavra final a nosso respeito enquanto o trabalho do oleiro não estiver pronto. Por isso mesmo, Santo Agostinho brincava com os seus confrades: acalma-te, meu irmão, Deus ainda não me terminou. E é por aí o que a imagem do oleiro também nos diz, que o barro nas mãos de Deus só termina, só está pronto quando o oleiro, ele mesmo, decide. Enquanto isso, nenhuma palavra definitiva está posta em nossa vida ou sobre nós, nem por nós mesmos, nem pelo outro. Depois a imagem do torno. Vocês sabem muito bem, lembrem-se daquele filme famoso de alguém fazendo um vaso com as mãos. Lembrem-se que o torno é um símbolo de repetição. Gira, e é esse giro que produz também o vaso. E muitas vezes a gente se cansa das nossas repetições. Quem nunca? Estamos exaustos das repetições que vêm rebatendo em nossa existência, repetições exaustivas, das quais parece que não vai sair nenhuma novidade nunca, pois esta imagem do oleiro também é uma imagem de esperança. Ela nos diz assim: ora, das repetições cansativas, Deus também pode tirar algo de novo. Do repetido, Deus pode fazer novidade. Não ter uma palavra definitiva sobre o outro e sobre nós é também o que o Evangelho nos ensina hoje. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, conta-nos pelo menos 7 parábolas. Nós acabamos de escutar a última delas. Nessa última parábola, Jesus compara o reino dos céus a uma rede lançada nas águas. Quando essa rede é retirada, vem com ela toda sorte de peixes, bons e maus, e será preciso separá-los. Essa imagem lembra muito a imagem do joio e do trigo. Se vocês se recordam daquela parábola, ela diz assim, que no campo o Senhor plantou a semente do trigo, veio o inimigo e plantou o joio. As duas se parecem. Para separar é preciso se atentar ao fruto. É pelo fruto que a gente separa o joio do trigo. Mas a parábola ensinava que não somos nós quem vamos fazer isso. No fundo, é Deus quem, no fim, há de separar o joio do trigo, não nós. Isso não nos cabe. A parábola da rede é muito parecida com a parábola do joio e do trigo, mas ela é mais radical ainda. Primeiro, porque peixes bons e peixes maus são tirados do mesmo mar. Peixes maus não são frutos do inimigo, como o joio o é. É o mesmo lugar
onde a rede é lançada, que retira os mesmos peixes bons e os mesmos peixes maus, todos numa mesma rede, abraçados pela mesma rede. Notem que Jesus Cristo não comparou o reino dos céus com o pescador, não comparou o reino dos céus com o lançar as redes do pescador, mas com a rede. Por quê? Porque o reino dos céus é o reino da acolhida sem distinção, da acolhida universal. O reino dos céus deve abraçar, desde já, bons e maus, sem separação. Desde já, é preciso que o reino dos céus seja o reino da inclusão. Só que a grande tentação desde sempre é qual? Que a gente exclua, que a gente decida quem pode estar dentro e quem deve estar fora. A grave tentação é nós mesmos decidirmos qual peixe é bom e qual peixe é mau. Não é à toa que a parábola lança essa separação para os anjos. São os anjos quem vão fazer esta separação. Isso significa que não cabe a nós julgar. Não cabe a nós palavras definitivas a respeito do outro. Não cabe a nós decisões sobre quem merece estar perto ou longe, fora ou dentro, à mesa ou fora da mesa. A igreja não compete tal juízo. Os anjos não somos nós. Eles pertencem a outra esfera e a parábola cuidou de deixar na mão deles esta missão para que nós não ajuizemos ninguém. E essa tentação foi uma tentação da igreja por tanto tempo que se tornou uma heresia. Nós a chamamos de catarismo. É o desejo de pureza. Uns se sentem mais puros que os outros. Os que são menos puros, na consideração dos mais puros, obviamente, são eliminados, lançados fora. Essa espécie de ajuizamento é uma tentação cristã e ela nos possui. Quando a gente vê, a gente já está decidindo quem é da parte do reino e quem não é. Portanto, parece que se é a Deus que pertence a última palavra sobre nós, é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. No fim dos tempos, o mesmo evangelho de Mateus dirá que há um critério para o juízo. Se nós formos capazes de ficar ao lado dos pobres e dos sofredores. Se alimentamos os famintos, demos de beber aos sedentos, vestimos os nus, visitamos os presos, fomos misericordiosos com os desconsolados. Esses são os critérios. Se vocês ouviram em algum momento Mateus dizer que os critérios são critérios, por exemplo, da dogmática, da moral, da disciplina, não. Nenhum desses critérios são utilizados para separar peixes bons de peixes maus. No fim das contas, é o serviço aos mais pobres, o que santifica. Por isso mesmo, essa liturgia cabe muito bem para falar do Padre Itamar. Mas a gente já explorou demais, excessivamente, cansativamente, o fato de o Padre Itamar cuidar dos pobres. Isso todos nós já sabemos. Aliás, essa não é uma missão só dele, mas uma missão que pertence a todo cristão. A todo sacerdote batizado, que todos nós somos. Mas ao ministério ordenado de modo muito mais particular. Também poderíamos falar da acolhida do Padre Itamar, mas isso eu já falei no aniversário passado. No aniversário natalício. Hoje eu gostaria de falar da inteligência pastoral dele. Porque a inteligência pastoral do Padre Itamar reflete muito bem o que a parábola da rede ensina. Ensina que o reino dos céus deve incluir, não excluir. Ensina que o reino dos céus deve, ao invés de se preocupar com critérios mundanos, lógicos, abraçar a todos. E que essa rede seja alargada cada vez mais. Se tem uma coisa que esse homem faz, é alargar a rede.
alargar a rede para que ela pesque mais e mais e mais. Não importa se peixes bons ou peixes maus. Então nós precisamos agradecer a Deus porque fez Padre Itamar pescador de homens. Esse é um grande chamado da igreja e também de Jesus Cristo, pescador de homens, mas fez com que a sua palavra e a sua ação fosse uma rede larga, suficientemente larga para acolher tantos, inclusive aqueles que não se acreditam acolhidos. Essa lógica é profundamente bíblica, profundamente radicada no Evangelho, profundamente radicada na Escritura. Essa inteligência pastoral não se aprende nas escolas de pastoralismo, muito normativas, às vezes. Ela se aprende na prática cotidiana, se aprende no contato com o humano, na experiência de ouvir e sentir as dores do próximo. Por isso mesmo, nós podemos louvar a Deus, porque Itamar, mais do que pescador, é rede. Por isso mesmo, Padre Itamar, parabéns, que Deus o abençoe e com as suas mãos de artista, continue formando-o do barro. A última palavra sobre a sua vida e o seu ministério ainda não foram ditas. Deus está dizendo cada uma delas dia após dia. Amém. Amém.